Olá, pessoal, tudo bem? Voltei para mais uma live, gente. Eu acho que esse papo de like é viciante. E também eu tô adorando, né, o meu canal, né, que é Viviane Prudente Rubi, lá no YouTube. E sempre tem que colocar conteúdo, né? Depois que você abre um canal, você começa a ter essa responsabilidade de sempre postar um conteúdo. Então, começou com as lives e se eu não fizer as lives, o meu dia não está legal. Essa que é a verdade. Enfim, ontem eu ia falar, na verdade, sobre o assunto que eu vou falar nesse momento, mas aí como ontem foi o Dia Internacional contra a Homofobia, e eu como ativista tive que adiar esse assunto de hoje, né, que vai ser a pauta de hoje, porque ontem era um dia muito importante, né, para a gente aproveitar que o assunto estava, né, em pauta, que o assunto estava em alta, para falar, né, contra a homofobia, fazer as pessoas pensarem a respeito e, se possível, reverem seus conceitos, ou melhor, seus pré-conceitos, né, que geram homofobia. Mas enfim, então, quem não viu essa live, visita lá o meu canal, deixa o like, ativa o sininho para sempre receber notificações todas as vezes que eu postar uma chamada aí. Ninguém, né, nunca me liga e quando eu começo a fazer a live o povo inventa de ligar. E detalhe, é um dos meus filhos, né, porque é o grupo da família. Então, vamos lá. O assunto de hoje é palmitagem. Que até teve primos meus que eu escrevi, nossa, eu percebi que eu estava num grupo de palmitagem, não sei nem como que eu fui parar nesse grupo. E daí um primo meu perguntou, o que é palmitagem? Aí eu respondi para ele, assista a minha próxima live que você vai saber. E uma outra prima minha, que é branca, ela colocou lá, é assunto polêmico. Porque até depois, se ela quiser entrar e a gente falar sobre isso, se ela quiser entrar comigo, na live, pode entrar. Ela vai falar ao lado dela, né? Mas ela tem um casamento sólido com meu primo de anos, né? Não foi um relacionamento que a gente possa chamar de fogo de palha. Mas o porquê que hoje em dia eu falo tanto dessa tal palmitagem? Quem me conhece sabe que eu tenho 2 filhos mestiços. Um percebe-se realmente que ele é mestiço. Eu não vou falar que ele é pardo, porque pardo é cor de papel, né? Ele é mestiço porque ele tem um tom de pele que não é branco e também não é negro. E eu tenho o caçula, que é branco, tem a pele totalmente branca, né? O único traço de negro que ele tem, eu acho que é o nariz. Mas tirando o nariz, ele passa por branco, tanto que nos documentos dele é branco. Ou seja, eu já participei dessa palmitagem, né? Eu fui casada com um homem branco. Tive relacionamentos com homens brancos. E eu até coloquei na postagem que eu me arrependi até o último fio de cabelo. Porque esse homem branco, meu ex-marido, foi a pior pessoa que poderia ter existido na minha vida. Mas enfim, eu não vou falar disso nesse momento. Vamos começar lá do princípio de como surgiu, né? A palmitagem, na verdade, a palavra correta é mestiçagem. Eu falei esses dias atrás, né, que foi a abolição da escravatura, né, onde que os negros foram libertos. Mas antes mesmo disso acontecer, vamos voltar lá para 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil e começaram, né, a traficarem os negros. E começou todo o tráfico negreiro. Até então, eles chegaram no Brasil, só tinha índios. Eles não conseguiram catequizar os índios e nem obrigá-los a trabalhar a favor deles. Aí eles pensaram, a gente precisa de uma mão de obra para explorar tudo isso de terra. E não tem como. Nós não vamos sair da corte portuguesa para trabalhar em serviço braçal.
os índios não aceita o catolicismo, né? Padre Anchieta bem que tentou catequizar os índios, mas não deu certo pela questão de linguagem e pela questão que eles não aceitavam mesmo, né? Eles estavam acostumados a uma vida mais selvagem, mais selvagem no bom sentido que eu digo assim, porque eles viviam, né, no meio da selva, no meio do mato. Não tem o porquê agora eles começarem a desmatar a própria terra e dar o que comer aos brancos que vieram invadir a terra deles, né? Eles não conseguiram esse intento, então vamos trazer os negros da África para cá. Então começou com o povo indígena que já estava aqui, que é o dono da terra. Chegou os portugueses, os colonizadores, e tiveram que trazer os negros. Os primeiros colonizadores que chegaram aqui é bem óbvio que eram homens, né? E eles viajavam por muito tempo. Quando eles chegavam aqui, eles já estavam loucos, ávidos, né, por sexo. Né, os que não se relacionavam entre eles, porque homossexualismo existe desde que o mundo é mundo, eles queriam a mulher. Eles chegaram, começaram a estuprar as índias, e não ia ser diferente quando chegassem as negras. Eu até falei nesse meu vídeo que fala, né, de 13 de maio, que as negras eram estupradas pelos brancos. E assim nasceu, né, esse termo mestiçagem no Brasil. Primeiro eles estupraram as índias e depois eles estupraram as negras, né? E começou a nascer crianças chamadas de bastardas, porque os europeus jamais iriam assumi-las, com as índias e depois, posteriormente, com as negras. Né, e começou, né, o termo mulato. Por que mulato, né? Nasciam as crianças mulatas. Mulatos vem de mula, isso mesmo. Vem da palavra mula, porque o branco se deitava com a negra, tratando ela como realmente um animal. Ela era uma mula onde ele montava. E daí que veio o termo mulato. As crianças que nasciam dessas relações, que a gente pode chamar abertamente de estupro, eram chamadas de mulatas, né? Essas crianças mestiças. E aí já começou essa questão, né, do clareamento. Para os europeus era o escurecimento e para os africanos era o clareamento da pele, porque eles eram negros. Ainda são, né? Os que são africanos negros muito retintos e pele bem escura, bem mais escura do que a minha, inclusive, né? E daí eu também sou um fruto, né? Se os meus antepassados eram africanos e eu fiquei nesse tom de pele, é porque teve gente que palmitou nesse meio do caminho aí também, né? Não foi só eu que fiz isso na minha família. Enfim, aí vieram, né, os mestiços, que foram chamados de mulatos, que já é horrível pela questão de vir de mula, né, de serem animais, e eles eram discriminados porque não eram assumidos pelos europeus, e também aquela criança clara no meio daqueles negros, também estava na cara que a mulher tinha sido estuprada por um branco. Então já essa mestiçagem já começou de uma violência, porque as negras não se deitavam com os brancos porque elas queriam. Muitas delas eram casadas, né? Então elas eram obrigadas. Quanto mais bonitas, mais desejadas elas eram. E a maior parte dos caras, né? Desde aquela época, não é nenhuma novidade, já não se prevenia e acabava engravidando essas mulheres, além de estuprá-las. Compravam escravas bonitas para serem empregadas sexuais. Então, era uma coisa muito comum na época, muito mais do que se imagina. Era fatos que mancharam a história da nossa colonização, do início, né, dessa colonização, não da civilização brasileira, porque os índios já estavam aqui, mas foi algo que realmente manchou. Os europeus chegaram aqui mais para explorar as terras mesmo e para transformar a vida da gente
nessa dificuldade que nós temos até hoje. Porque os descendentes dos portugueses, da família real, da monarquia, são ricos. A maior parte deles nunca nem trabalharam, né? Vive só de renda, que é nossa, porque foi tirado do Brasil. Que eles devem ao povo negro, que nós trabalhamos, né? Para enriquecê-los e de graça, né? Trabalho escravo, né? Então, voltando à questão da mestiçagem e a palmitagem, e começou daí. E daí no Brasil, teve um plano de embranquecimento. Já que os brancos começaram a se deparar com crianças mestiças, com crianças de pele clara, por que não a gente começar a branquear a população? Já que os negros foram libertos em 1888 e nós não tínhamos, né, para onde ir, né? Fomos jogados à marginalidade, fomos iniciar as favelas no Brasil, né? Porque a gente não tinha onde morar, não tinha onde trabalhar, não tinha o que comer. Muitos aceitaram continuar vivendo como escravos em troca de uma senzala para dormir e uma comida que se dava para os porcos para comer. E daí pensaram, por que não? Vamos, né? Já que agora a gente vai ter que trazer outros imigrantes brancos para cá, porque os negros são preguiçosos e não querem trabalhar, vamos clarear o Brasil. E começou todo esse processo, né? Que antes mesmo da abolição, as escravas negras que iam para Casa Grande era passado produtos para deixar o cabelo delas mais soltos, fazia-se tranças para deixar o quanto menos africana possível essa mulher. Vestiam nela roupas de mulheres brancas, né? Não com toda aquela chiqueza, com toda, né, aquele, né, rigor todo, né? Mas com roupas simples, mas eram roupas de brancas, elas não podiam usar as roupas delas, né? Até porque eram trapos as roupas dela, então tinha que vesti-las. E começaram então a querer puxar os nossos cabelos para esticar, né, de várias maneiras, para que a gente começasse a se parecer com os brancos. Começou com as negras escravas que foram morar na Casa Grande. E depois, com a libertação dos escravos, aí queria-se mais embranquecer, porque já que os negros não eram gente, eram tratados feito mula, para que ter mais negros no país? Vamos clarear todo mundo. E eles começaram a nos perseguir, que a gente não podia jogar capoeira, a gente não podia cultuar os nossos orixás. Tanto que daí a Umbanda acabou sincretizando com a Igreja Católica. A gente tinha que fazer nossos cultos religiosos com santos católicos. Por isso que Oxalá é Jesus, por isso que Nossa Senhora Aparecida é Oxum, Santa Bárbara é Iansã. E é assim que começou, né, esse sincretismo, porque os brancos começaram a nos impedir de sermos negros. Nos impedir de seguir com a nossa cultura. A gente não podia fazer nada. Demorou muito tempo para a capoeira ser legalizada. A capoeira era algo que era motivo de se prender os negros. Porque a gente não podia ser negro. Então os brancos, desde que trouxeram os negros para o Brasil, começaram a nos embranquecer. Tanto que a história dos livros didáticos, principalmente da minha época, conta uma história que não é verídica. Nós não fomos negros escravos, nós somos negros escravizados. E só de mudar a nomenclatura já muda bastante coisa. Então a gente vem de uma cultura eurocêntrica. Isso já foi embutido na cabeça da gente desde o dia que a gente chegou no Brasil. Que nós negros somos inferiores, né, que superiores são a raça branca, a raça ariana, e que a gente não serve para nada, que a gente é vagabundo, porque a gente queria ser liberto mesmo, porque a gente não queria trabalhar. E daí vieram
japoneses, italianos, né? Portugueses também vieram para o Brasil e ninguém trabalhava de graça, não. Muitos judeus. Todo mundo veio para o Brasil e ninguém trabalhava de graça. Só o negro, que era tratado feito a mula, trabalhava de graça. E ainda fomos, né, barrados na questão de não podermos sermos idênticos como nós fomos trazidos da África. A gente não pôde trazer um pedaço da África. Há quanto tempo que agora se fala na verdadeira história africana? Quanto tempo? Muito tempo. Depois de quase 400 anos escravos. E com essa questão de ficar sempre propagando que a raça ariana ela é superior, nós temos isso na nossa cabeça até hoje. Quando o negro ele fala eu não me preocupo com essa questão de cor de pele, eu me preocupo com a pessoa em si, com o caráter da pessoa, mas isso é óbvio, independente de ser branco, negro, oriental, indígena, o caráter é o que importa. Mas o negro não percebe que atrás do que, eu não me importo com a cor, ele não percebe que nós fomos orientados desde sempre, os nossos ancestrais, até chegar na gente, de que o branco é superior, de que a mulher branca é mais bonita do que a negra, ou a mulher negra de pele clara, tipo a Thaís Araújo, que é mestiça, Camila Pitanga é mestiça, Sharon Menezes é mestiça. Essas negras que estão nos representando agora são todas mestiças. Porque a Globo tá dando a chance para as negras que são consideradas lindas, mas são todas mestiças. Eu quero ver a negra mesmo, bem mais escura que eu, de traços mais fortes que os meus, de beiço bem mais grosso, de nariz bem mais achatado que eu, ser protagonista da novela da Globo. Aí eu vou achar super da hora. Negros homens, eles colocam. Negros homens está em alta. Mas as negras, mulheres de pele escura, estão ainda vários passos atrás. Muito atrás. O Lázaro Ramos, ele tem o tom de pele mais escuro. É a prova disso. E ele pega papel principal na Globo. A mulher dele, que é a Thaís Araújo, é mestiça. E ela pega papel principal. Eu quero ver uma mulher negra. Assim como foi Ruth de Souza, assim como a Zezé Mota, a Neuza Borges. Que Ruth de Souza deu sorte porque não tinha mais opções na época dela. E a Zezé Mota também, se a gente parar para analisar, que na época que ela começou, não tinha outras mulheres negras para competir com ela e principalmente para aceitar ficar nua em papéis artísticos, porque isso soava muito mal quando ela começou. Então, ela foi a primeira mulher negra que aceitou ficar nua no papel quando ela fez Chica da Silva, entre outros papéis que ela fez. Então, por isso que deram chance para ela. Se tivesse outra negra mais clara, mais bonita que ela, assim como nós temos hoje, a Zezé Mota não teria conseguido o que ela conseguiu. E nem a Ruth de Souza. Elas conseguiram porque elas não tinham outras concorrentes, elas não tinham opções na época dela. Porque as negras que hoje têm as outras dificilmente conseguem. Porque já veio, desde a época da colonização, que eles pegaram as negras mais bonitas, que já eram mestiças, para morar dentro da Casa Grande, para serem escravas sexuais dos seus senhores. Desde lá, já vem vindo na nossa cabeça que a mulher branca é mais bonita e que a negra de pele clara, a negra mestiça, é mais bonita.
E nós, negras de tom mais escuros, estamos em últimos planos. Nós estamos ficando para trás. Assim como as mulheres brancas que traíam seus senhores com negros escravos, elas gostavam de negros de pele escura. Porque supostamente eles têm um membro maior e eles são melhores de cama. Não é de agora que vem essa história não, gente. Essa história vem desde a colonização, desde 1500. E nós estamos em 2020 e estamos vivendo o reflexo disso, estamos reproduzindo isso. E as pessoas assim meio que sem querer. Por que se fala muito da solidão da mulher negra? Exatamente por causa disso. Porque o homem negro é muito valorizado, porque supostamente ele é muito bom de cama. E a mulher branca, ela é mais bonita, ela é europeia, ela tem o cabelo liso, ela tem os traços finos. A mulher negra, ela só se torna atraente porque ela tem um bundão, porque ela tem mais busto. E eu ouço isso de homens até hoje, principalmente de homens brancos. São cheios de querer falar mulher morena, que me dá um ódio profundo, porque eu não sou morena. Porque quer me beijar, porque eu tenho lábio grosso, né? Porque quer se deitar comigo, porque eu tenho a bunda grande. Eu tô carregando essa herança desde 1500. Onde que o homem negro também prefere uma mulher negra para se deitar, mas para casar, para levar de troféu, ele leva a branca. De preferência loira. Porque desde 1500 foi colocado na cabeça dos nossos ancestrais que a mulher branca é superior. A mulher da raça ariana é superior a nós. E a gente continua reproduzindo isso até 2020. A prova disso é aquela loucura de as mulheres negras quererem alisar o cabelo. Eu já alisei muito cabelo. Tem foto minha no Face de cabelo alisado. Até eu parar pra pensar, por que eu aliso o cabelo? Até eu parar pra pensar que tinha pessoas que falavam pra mim quando eu colocava a trança. Ah, mas você de cabelo alisado é mais bonita. Por que você não alisa o seu cabelo? A herança de 1500 aí. Por que eu tenho que alisar meu cabelo? Meu cabelo não é liso, meu cabelo é crespo. Crespo. Por que eu tenho que alisar o cabelo? Pra alegrar os brancos? Por isso que eu não alisei, eu deixei a minha filha, que tem 20 anos hoje, alisar o cabelo uma vez só. E agora ela também já mora sozinha, né? E ela alisou por conta própria e depois até se arrependeu, porque estragou o cabelo dela. E o cabelo dela é lindo, crespo. Quem tem ela no Face sabe disso. Não alisei o cabelo da minha filha. Eu não comprei boneca branca pra ela, porque eu lembro quando eu era pequena, eu tinha que pegar aquela bebê loira, de olho azul, aquela bebê da estrela, e falar que era minha filha. Então, para minha filha, eu comprei bonecas negras. Para minha filha, eu ensinei que ela é linda porque ela é branca. E que homem nenhum tem o direito de dizer o contrário. Que ela não tem que ter cabelo liso. Ela não tem que ter pele clara para não ser rejeitada. Vocês falam que é brincadeira essa questão de palmitagem? Eu entrei nesse grupo de palmitagem, não sei nem como que eu entrei. Enfim, eu já saí. Mas eu tô num outro grupo que supostamente são para pessoas negras. E daí entra pessoas brancas. Isso são os ADMs que resolvem. E começa um embate. Quando uma mulher branca posta foto, os homens negros vão correndo lá encher de coração. Quando uma mulher negra posta foto, se ela não tiver com decotão, se ela não tiver numa pose mais sensual, ela vai ganhar no máximo uns joinha. Se uma negra de pele clara postar foto, quanto mais clara ela for, mais coraçãozinho ela ganha.
Como assim? Eu vou até falar o nome do grupo aqui. Uma preta é uma preta. E lá a gente vive nesse debate. Os caras postam foto de negras claras ou de brancas, enaltecendo a beleza branca num grupo que diz que uma preta é uma preta. O que aquela foto daquela pessoa branca está fazendo lá? Se é não é essa a finalidade do grupo. Aí quando todo mundo reclama, aí vai uma negra mestiça, mais clara, posta também. É recorde de likes. O próprio homem negro, porque lá, lembra a herança de 1500? Ele valoriza muito mais a mulher mestiça, quanto mais clara, melhor, e a mulher branca. E é por isso que hoje em dia eu sou contra a palmitagem. Porque eu acho um absurdo um homem negro que nasceu de uma mulher negra, ele achar uma mulher branca muito melhor do que a mulher negra. Dele achar ela mais bonita, é uma questão física. Ele não tem irmã negra, ele não tem mãe negra, ele não tem prima negra. Ele não dá nem chance para a mulher negra chegar nele. Eu participo de programas, olha, bem que eu queria ir em programa de televisão, mas eu participo de aplicativos de relacionamento. E é visível, fica na minha cara, para quem quiser ver, essa comparação entre mulheres negras e brancas. Você acha um negro lindo, maravilhoso, você troca ideia com ele e depois você vê ele na foto com uma branca. Desculpa, mas eu me acho bonita, eu me acho inteligente, eu me acho uma pessoa realmente com conteúdo e bonita por dentro e por fora. Então é uma questão sim de preferência. Nesse grupo que eu percebi de palmitagem, eu fui ver as postagens. Os negros pagam muito pau pra mulher branca. Muito, muito. Parece que sai babando atrás. As fotos das mulheres brancas bombam de likes e coraçãozinho. E as mulheres negras são sempre as últimas opções. A questão é essa, porque desde 1500 foi colocado na cabeça dos negros que os brancos são superiores a nós. O homem negro, ele tem muito fácil, muito disponível a mulher branca para ele. Muito. É muito fácil. Quando você vai ver na foto de um homem negro, as mulheres brancas se jogam em cima. Então eles podem escolher. Aí eles jogam uma que a mulher negra é muito metida. Não, a gente se valoriza, a gente não tem que ficar correndo atrás de ninguém. Não tem que ficar babando o ovo de homem negro. Porque a gente sabe que no fundo eles querem desfilar com a mulher branca. Existem casos que são exceções, como eu falei desses meus primos. Esse meu primo até... ele tem a pele mais clara, né? E a mulher dele é branca, realmente branca. E eles estão casados há muitos anos. Existe sim relacionamentos verdadeiros interraciais. E eu nem sou contra isso. Eu sou contra o sistema que colocou na cabeça do homem negro que a mulher branca é superior. Que ele só consegue ver beleza europeia. Ele consegue se sentir atraído pelas mulheres brancas. Ele não para pensar por que isso acontece na cabeça dele. Tem um monte de primo assim, ó. Só sai com mulher branca. E eu já cheguei a perguntar pra eles: o que acontece que eu olho na sua rede social, você só tá com mulher branca? Principalmente os meus primos que têm uma condição de vida melhor. Que geralmente onde as mulheres negras não chegam. As boates, as baladas que eles frequentam, que tem um nível econômico mais alto, só tem branca. Ou quando eles vão no samba, que tá assim de mulheres negras, eles continuam pegando as brancas. Então eu parei para analisar isso. É uma questão cultural, sim, aonde a mulher branca é supervalorizada.
é super valorizado. Não que o cara faça por maldade, não. Ele não faz por maldade. Alguns, né, pode até ser. Eles levam a mulher branca como um troféu realmente. Mas é uma coisa que já está embutida. Ele viveu a vida toda dentro de um núcleo de uma família negra. Quando ele sai dali, quando ele consegue, né, se relacionar com uma pessoa branca, é realmente como um troféu. Para ele, é como se ele fosse, eu estou sendo aceito no mundo dos brancos. É como se fosse uma libertação. É igual o negro que venera o Bolsonaro. Aquele cão de guarda que ele tem. Que tá atrás desse Bolsonaro pra cima e pra baixo. Porque aquele lá virou realmente um cão de guarda. Ele chega a ser ridículo. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é totalmente racista. Quem nunca viu uma entrevista dele com a Preta Gil, então assista. Porque tudo que a gente fala dele é baseado em alguma merda que ele falou antes. Então sabe que ele é totalmente racista. Ele disse que jamais permitiria que um filho dele ou a filha dele se relacionasse com uma pessoa negra. Ele falou abertamente para quem quisesse ouvir. Então, para mim dá a impressão, sim, quando o homem negro, ele valoriza muito mais a beleza branca, ele tá deixando a gente de lado, sim. E por isso que tem esse termo, a solidão da mulher negra. Porque a gente sempre é a última opção. Primeiro o cara tenta pegar a branca, aí se não der, ele vai na que sobrou. E eu cansei de ser a última opção. Principalmente de homens negros. Mas eu, particularmente, como eu acordei pra vida há muito tempo, eu gostei de muitos homens brancos na minha vida. Porque o crush já começa desde que você é criança. Então eu já tive vários crushes brancos. Quem me conhece há muitos anos sabe dos caras brancos que eu gostei. Mas chegou uma hora que eu parei pra pensar, por que eu só me sinto atraída por homem branco? O que acontece? E eu parei pra começar a valorizar a beleza negra. Aí desde então a minha preferência é gritante, 100% praticamente, por homens negros. Mas eu tive que parar e analisar por que eu só me sentia atraída por homens brancos. E a mesma coisa que acontece com os homens negros. Eles precisam começar a parar para pensar assim como eu, por que eles só sentem atração por mulheres brancas? Por que a gente não foi ensinado desde sempre a valorizar a beleza negra? Por quê? Então, essa é a minha questão com a palmitagem. A desvalorização da beleza negra. Seja ela da mulher negra, principalmente da mulher negra, ou seja, a desvalorização do homem negro. E o pior, essa desvalorização pelo próprio povo negro. Porque o povo branco, desde sempre, né, ele já é cultural também, é deles. Mas ser desvalorizado por uma pessoa da sua própria etnia é o cúmulo do absurdo. Porque você começa a gostar, a se interessar por uma pessoa muito antes de saber o caráter dela. Então, fala, o que importa é o caráter. Mas o que chamou a atenção nessa pessoa, em você? Por que só as mulheres brancas chamam a sua atenção, homens negros? Ou porque só homens brancos chamam sua atenção, mulheres negras? Parem para pensar a respeito. E depois pode escrever aí no comentário, pode me chamar no PV e a gente fala sobre isso. Então, a palmitagem é a desvalorização do povo negro. E por que isso acontece? Por que a gente traz essa cultura desde 1500? Vamos parar para pensar? Então fica aqui, né, o meu questionamento para vocês. Beijos no corações de todos. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.